Fala galera, beleza? Me chamo Lucas Gugel e queria conversar hoje com você sobre a questão de gestão de risco, tá? O que é gestão de risco? Como a gente pode classificar uma gestão de risco? O que a gente pode trazer de gestão de risco? Bom, o primeiro ponto que você tem que identificar na sua gestão de risco é o que traz risco para a tua empresa. Bom, pensando aqui no nosso caso, nós somos uma empresa de contabilidade, tá? O que traz riscos para a gente aqui dentro da contabilidade? O nosso principal risco aqui é a gente não enviar as obrigações acessórias, que são as declarações mensais, né? E aí, pensando nisso, a gente tem um seguro chamado de seguro de responsabilidade civil. Tem muitos contadores que fazem, tem outros que não fazem. Eu prefiro acreditar na boa vontade, na produtividade das pessoas e trazer essa questão desse risco atrelado à entrega de cada colaborador. Então você precisa, na sua empresa, identificar quais são os riscos. Seja risco de mercado, seja risco se você compra produto em dólar, em euro, whatever, seja lá o que for, tá? O segundo ponto legal que você precisa entender sobre a gestão de risco é você conseguir eliminar e monitorar todos esses riscos que acontecem. A gente vive ainda esse modelo de pandemia, né? A gente vive essa questão muito incerta e aí você precisa monitorar esse risco, você precisa enxergar que tipos de riscos são esses que trazem para a tua operação. Então, supondo que a gente vai ter uma nova onda, será que sua empresa fechada ela aguenta mais? Será que risco que o Covid pode trazer para a tua empresa? Que risco, lembra do que eu falei no passado? Que risco que um colaborador que não entregou uma determinada coisa vai trazer de risco para a sua empresa? Então, identificar, monitorar e mapear todos esses riscos é extremamente relevante para você, tá? Lucas, como é que eu controlo esses riscos? Na verdade, você precisa ter dashboards dentro da sua empresa para você fazer esse tipo de controle de riscos, né? Então, eu aconselho que você monte um dashboard interno, que você consiga monitorar esses riscos diariamente, tá? Trazendo ainda um ponto para a gente aqui da contabilidade, a gente tem sistemas que a gente consegue monitorar esses riscos diariamente. Então a gente sabe se o colaborador entregou a tarefa, se ele não entregou, se ele entregou fora do prazo, se vai gerar uma multa. Então esse tipo de risco a gente consegue monitorar e a gente consegue ver aqui internamente dentro da nossa empresa, tá? Como é que eu posso melhorar essas questões desses riscos, né? Trazendo esse ponto, eu sugiro que você tenha um bom contador, e aí na verdade você pode contar com a gente, já que você está assistindo esse vídeo até agora, você conta com a gente que a gente pode lhe ajudar em cima disso, tá? Um outro ponto que eu acho legal que você pode ter para te ajudar nessa questão de riscos é você ter um bom advogado. Por quê? Porque muita gente não dá valor a isso e aí na hora de fazer um contrato faz de qualquer jeito, na hora de elaborar algum outro processo pegando alguma coisa com um amigo ou alguma coisa que viu na internet. Então assim, se você tiver um bom contador para te ajudar nessa questão de riscos, né, pensando principalmente nessa questão já tributária, pensando principalmente nessa questão de análise de números, é super legal e aí você conta com a gente de novo, tá? Pensando no advogado, nessa questão de prestação de serviço, pensando no advogado também nessa questão de você fazer um negócio mais antecipado e não postergado. Aconteceu o problema e você contrata, o ideal é você antecipar esse processo, então você fazer de forma preventiva, tá bom? E aí, eu queria finalizar isso daqui falando com vocês sobre uma questão de risco que quase ninguém está conversando, que quase ninguém está falando, que é a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei ela entrou em vigor recentemente e você precisa ter muito cuidado com ela. Você precisa saber até onde você pode ir. Você precisa entender como que você vai fazer. E você precisa ter um comitê de LGPD. Se você não tem uma pessoa de LGPD na sua empresa, eu sugiro que você tenha um comitê de LGPD na sua empresa. Por que isso, Lucas? Porque as multas são muito altas e se você não começar a ter cuidado com isso, pode acarretar de você ter algumas multas, de você sofrer alguns processos com relação a isso, tá bom? Então essas foram as dicas que eu queria trazer para vocês, esses foram os insights que eu queria trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e aí se você gostou,
compartilha, chama os amigos, curte e não esquece, deixa seu comentário para saber se isso está fazendo sentido para você realmente ou não, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.